Estamos de volta com o seu Balanço Geral. Vem comigo, nosso cinegrafista na câmera 1, José Augusto, conhecido como Beca. Vamos falar agora sobre saúde, mais especificamente sobre a perda da audição durante a terceira idade. Roda a vinheta, produção. Hoje o quadro aborda o tema surdez na terceira idade. Para tirar as dúvidas dos telespectadores, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico otorrino, o doutor Daniel Dávila, que está aqui para participar e para tirar suas dúvidas. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então às primeiras participações aqui do povo no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Leonardo Roche e eu queria saber, a partir de que idade começa a surgir a surdez na velhice? A partir de qual idade a tendência a... A perda de audição, ela acontece em todas as idades, que fique bem claro isso. Pode acontecer desde os pacientes que já nascem, né, na barriga da mãe e até ao longo da sua vida, adolescentes, adultos jovens e o pessoal da terceira idade, né? Óbvio que à medida que a gente vai envelhecendo, é esperado que a maioria da população da terceira idade tem algum grau de perda de audição. Só para você ter ideia, tem um estudo americano que ele fala que a partir dos 85 anos de idade, aproximadamente 86% dos pacientes terão algum grau de perda de audição. Então é algo muito prevalente que precisa ser valorizado. Na velhice, esses primeiros sinais de perda de audição surgem a partir geralmente de qual idade? Pode acontecer, tem pacientes que têm até de uma forma precoce, antes de completar os 60 anos, já começa com alguns indícios de perda de audição. E é algo muito importante, Tamires, em relação aos fatores que chamam a atenção da possibilidade de perda de audição. Por exemplo, muitas vezes quem percebe a perda de audição, como é algo lento e gradativo, é quem está convivendo. Então, às vezes, precisa falar mais alto, a esposa, doutor, o começa filho, a perceber. Por que você está com essa televisão tão alta? Eu estou chamando aqui da cozinha, você não está escutando? Às vezes pensa que é birra da esposa ou do filho, né? Mas isso não pode ser desprezado. É um sinal de alerta, né? Para as pessoas que convivem com alguém que já está ali apresentando esse sinal de perda da audição. Com certeza, e muitas vezes precisa do apoio da família para ele se conscientizar sobre a situação e procurar ajuda médica especializada. Olha aí, vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Letícia Rocha e eu queria saber o que é que causa surdez na terceira idade? Muito bem. Causa? Essa é uma boa pergunta, né? Existem aí as causas? Existem? Tem sim, Tamires. Quando eu estou com meus alunos na universidade, eu sempre explico, você tem que sempre pensar no que é mais comum. E o mais comum está relacionado à cera impactando no ouvido, né? Quando ela tampando todo o canal de audição, dando a perda de audição. Precisa passar no otorrino, fazer o diagnóstico, fazer a remoção e retirar. Depois da cera impactada, né, do cerume impactado, o que é mais comum são as perdas relacionadas às perdas que a gente chama neurosensorial, né? Que é do desgaste das células da cóclea ao longo da idade. E isso acontece, como eu tinha lhe falado, a partir dos 60 anos, em boa parte da população, mais de 85, uma prevalência muito grande. Então, o principal tipo de perda é o que a gente chama de perda auditiva neurosensorial, também conhecida, associada a esse conjunto de fatores, chamado de presbiacusia. O doutor citou a questão do acúmulo de cera. O que influencia para esse acúmulo? Seria algo relacionado à higiene frequente ou não? Outros fatores provocam esse acúmulo de cera no ouvido? Tem uma série de fatores que podem favorecer o acúmulo de cera. Tem gente que tem naturalmente uma tendência de juntar mais cerume. Isso pode acontecer até de criança, inclusive, né? Com o passar da idade, tem outros fatores que favorecem. Por exemplo, a cera do paciente com mais idade, ele geralmente é um cerume mais seco. Pacientes homens, tem a que a gente chama daqueles pelinhos a mais no ouvido, né, que é a hipertricose auricular, impede a saída natural da cera. Tem alguns pacientes que têm um canal mais tortuoso, então o cerume que tem um mecanismo natural de sair, né, naturalmente, começa a ficar mais impactado. Aí tem muita gente que usa de forma inadequada o cotonete. A intenção é ótima de querer limpar,
Mas como você não está vendo, você tira um pedaço da cera e a outra vai empurrando. Tira um pedaço da cera e a outra vai empurrando. Isso pode gerar o serum impactado. Pode prejudicar, né? Tem que ser sutil a limpeza, né, doutor Daniel? Sim, o que a gente recomenda é após o banho, né, um dedo mindinho na toalha, enxuga essa região aqui, pronto, é o suficiente. Cotonete pode usar nas dobras aqui da orelha, atrás da orelha e até na porta, na entradinha aqui. Mas lá dentro do canal não é recomendado. Sem introduzir o cotonete dentro do canal auditivo. A cera impactada é o menor dos problemas. Né? Toda semana a gente pega paciente com otite externa, com inflamação da pele do ouvido. De vez em quando aparece paciente com a pele do ouvido toda lacerada, machucada, cortada. E não é raro, pelo menos a cada 3 meses, aparece paciente com tímpano perfurado, né? Por conta do uso do cotonete. Tem que ter essa orientação aí. Doutor Daniel Dávila trazendo esse alerta aqui no Fala Doutor. Vamos a mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Me chamo Kellen Rodrigues. Gostaria de saber se ruídos, show de rock, pode ocasionar algum problema auditivo na velhice. Com certeza. Né? A gente fala que ao longo da vida tem um conjunto de fatores que podem favorecer a perda de audição. E a exposição de ruído, seja no ambiente de lazer, como shows, como até mesmo em casa. Hoje em dia tem essas caixas de som portáteis, que é quase um trio elétrico dentro de casa. Né? Você tem aqueles chamados paredões que às vezes você consegue ouvir a vizinhança lá usando o som. Não são hábitos de saúde né, adequados, porque isso pode favorecer perda de audição. Hoje você é jovem, está tudo bem, aguenta, no máximo um zumbidozinho ali no outro dia, né, e assim vai. Mas ao longo de uma vida, né, há uma chance boa de você evoluir com perdas de audição. Então a exposição ao ruído é um dos fatores, sim, para desenvolvimento de perda de audição em qualquer idade, em especial nos idosos. E fone de ouvido também, existe alguma orientação, doutor Daniel, que você poderia passar para os telespectadores? Existe, ainda mais agora nessa fase pandemia, pós-pandemia, né? A gente precisou muito fazer teleconferências, as videoaulas, né? Todo mundo aí conectado ou com fone de ouvido e tudo mais. Então, tem uma preocupação grande em relação à quantidade de horas expostas a esse fone de ouvido. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você não passe mais de 1 hora por dia né, com fone de ouvido. Importante essa informação. E não ultrapassar a metade da capacidade do aparelho, do equipamento. Seja do volume do computador, seja do celular. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a pessoa use fone de ouvido até no máximo 1 hora por dia. Olha aí o alerta. Passou disso, tira e escuta num ambiente aberto, que diminui o impacto sobre né, o aparelho auditivo. Sonora. Obrigada. Vamos a mais participações aqui, mais dúvidas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Adelmo Oliveira. Eu queria saber se o tabagismo pode causar surdez. Olha, o tabagismo, dentre os fatores, não é um fator muito importante relacionado especificamente à perda de audição. Mas a gente tem outros fatores, principalmente na terceira idade, como o diabetes, como a hipertensão arterial sistêmica e o uso de algumas medicações ototóxicas, que estão sim relacionados à piora e à aceleração né, desse processo de perda de audição da idade. Então, você controlar as doenças de base, como por exemplo diabetes e pressão alta, favorece ao melhor controle da sua saúde auditiva. Perfeito. Vamos a mais perguntas aqui, mais dúvidas, hoje falando sobre perda da audição na velhice. Vamos aqui, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Meu nome é Dreze Silva. Eu queria saber se idosos que têm surdez podem sofrer com isolamento social. Excelente pergunta. Um dos fatores que a gente fica mais preocupado com relação à perda de audição é o contato social. O paciente que não ouve bem, muitas vezes ele até ouve que a pessoa falou, mas não entende e fica ali. Balança a cabeça, dá um sorriso, né? Faz um legal, um positivo e muitas vezes não entende. Esse fato, porque tem vergonha de perguntar, repita de novo, não entendi, não escutei. Então, há uma tendência dele se comunicar menos com as pessoas ao seu redor e isso fica mais isolado. Inclusive, eles ficam mais isolados. Inclusive, isso aumenta a chance de depressão, né? Já tem dados mostrando isso.
e tem estudos relacionando aumento de chance de demências, vários tipos de demência, como por exemplo a doença de Alzheimer, relacionada à perda de audição não tratada, não reabilitada. É porque a perda de audição sem a reabilitação tende a isolar realmente a pessoa não ouve, causa ali uma dificuldade na comunicação com os parentes, com os familiares, e a pessoa fica mais triste, consequentemente, porque não consegue interagir com o mundo, com o ambiente doméstico, com as pessoas ao seu redor, e isso é preocupante, esse cenário. Exatamente. Né? E sempre começa, né, de pouquinho, que a gente chama. A perda de audição da idade raramente aparece de forma repentina, ela é algo lento e gradativo. Então, por isso que não deve ser menosprezada. Diz, mas já tem mais idade mesmo, deixa assim mesmo, já está na idade de ter perda de audição. E não cuide, não vai atrás, não procura otorrino. Isso é importante que a família que esteja escutando, né, que tem algum paciente idoso que tem alguma dificuldade, não deixe de levar para o especialista, leve. Tem alguns exames importantes como a audiometria, que é para saber o grau de perda de audição e saber se, a depender desse grau, se pode ser feito algum tipo de tratamento de reabilitação. E tem casos que tem até uma perdazinha bem leve, que precisa fazer o segmento anual, porque a gente não tem como adivinhar em quanto tempo vai piorar. É verdade, tem que ter um acompanhamento, então, tem que né, ter doutor? um segmento. Vamos a mais perguntas aqui. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Cátia Silene da Silva. Gostaria de saber se aparelhos auditivos ajudam a manter o cérebro ativo. O doutor falou agora há pouco sobre a demência, né? E foi uma excelente pergunta. O aparelho auditivo, a pessoa voltando a ouvir, a ter contato com o ambiente, auxilia para deixar o cérebro mais ativo, o idoso mais ativo? Para quem não sabe, o aparelho de audição, ele nada mais é que um aparelho de amplificação sonora individual. Então ele capta o som externo e vai mandar para dentro do canal auditivo, que vai passar pela membrana, para o tímpano, estimular toda a região da cóclea, que é aquele caracol, aumentando a intensidade do som o suficiente para melhorar a percepção do som. E com certeza, se você melhora esse estímulo sonoro, o paciente vai desenvolver melhor a sua área da audição no cérebro, né? Então sua região cerebral responsável pela audição. Consequentemente, melhora a interação social, ele consegue fazer atividades que não fazia por causa da perda de audição e com certeza vai estimular melhor o cérebro desse paciente. Ela tem razão. Verdade, era justamente isso, doutor, que eu ia perguntar em relação ao funcionamento dos aparelhos produtivos, ou dos aparelhos auditivos, perdão. Como é que eles funcionam, se é complexa a instalação de acordo com o caso do paciente, ou se é algo rápido de ter acesso? Lembrando que tem vários tipos de reabilitação auditiva e o aparelho auditivo é o mais comum, né? Como eu tinha explicado, ele capta o som da região externa e joga um som mais alto para o canal do auditivo, melhorando a captação da cóclea, certo? Esses aparelhos, eles, se não, vamos supor, usa o aparelho e esses aparelhos, ao avançar da idade, por exemplo, o aparelho não vai impedir que a perda de audição evolua. Continua acontecendo o processo. O processo de envelhecimento, ela acontece, mas você consegue garantir que manter a via auditiva cerebral sempre estimulada e por pior que seja essa perda, ele consegue um bom resultado. E no final, por exemplo, se não estiver resolvendo mais com o aparelho de audição, você pode usar um implante coclear, que é um tipo de cirurgia que estimula a cóclea diretamente, garantindo o melhor estímulo sonoro e a reabilitação da audição e a reabilitação social. Paciente que não escuta bem, não socializa bem, não convive bem com outras pessoas. Gera uma série de outros problemas, né, doutor? Doutor Daniel Dávila aqui com a gente, ele que faz parte do time do Hospital Decos, esse grande otorrino. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Conte sempre com a gente. Excelente dia.